Bom dia para todos. Eu imagino que com esse café da manhã e ainda mais diante desse processo bastante interessante aqui em Gramado, vocês estejam animados diante das atividades do nosso Congresso Estadual da CSB do Rio Grande do Sul. Afinal, foi justamente no Rio Grande do Sul onde houve um movimento sindical bastante combativo, um movimento sindical bastante atuante e que teve bastante pujança dentro da história do Brasil contemporâneo, principalmente pelas demandas históricas daquilo que os trabalhadores puderam fazer até então. Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Pinheiro, atuo na formação política da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e, ao mesmo tempo, tenho sido um grande parceiro de todas as atividades de formação política da CSB. Inclusive, na verdade, toda essa minha palestra é uma formação política intensa no âmbito da história social e da história política que a gente faz, dependendo do grau da identicidade, da necessidade dos demais companheiros, por 2 ou 3 dias, de forma que haja pelo menos a mínima compreensão do papel do movimento sindical nos avanços históricos que houve no Brasil. Ainda mais que a gente teve, dentro desse processo, inúmeras perdas dentro do governo atual do Michel Temer, tal qual a reforma trabalhista, a terceirização, estamos às portas com a reforma previdenciária e a todo custo há, pelo menos, o jogo de interesses de grande parte da elite brasileira na manutenção desse projeto ultraliberal de corte de direitos. Então, aconselho até vocês, depois dessa minha palestra e das outras palestras, que quando vocês forem responder esse questionário, que vocês respondam à altura de todas as diferenças que foram colocadas com as perdas dos direitos promovidas pela reforma trabalhista. Bom, como a minha palestra é apenas de 1 hora e meia, não sei qual é o meu tempo na verdade, 1h30, né? Então eu vou pelo menos fazer uma exposição geral do âmbito daquele estilo que o Milton Neves coloca, que enfim levou o que era antes, o que é depois, para vocês terem uma dimensão das idas e vindas da obtenção e da luta pela conquista de direitos históricos do movimento sindical. E a partir dessa perspectiva vocês vão ter a real dimensão do tamanho e da dimensão das nossas perdas. Atrevo-me a dizer, dentro desse processo, que as perdas nossas equivalem à nossa situação no âmbito das relações do trabalho, aquilo que era na Primeira República. Então, eu quero, pelo menos em linhas gerais, a partir da perspectiva histórica, no âmbito da história social, demonstrar para vocês como é que se deu o âmbito das lutas do movimento sindical pela obtenção de seus direitos e quando é que houve, na verdade, a conquista desses direitos, onde os trabalhadores são vistos como agentes políticos de importância, seres sociais, seres históricos com a devida dignidade no decorrer da Era Vargas. Então, a partir desse processo, vou fazer uma rápida exposição. E aqui eu sempre coloco 2 rápidas intervenções. A primeira, som. A primeira intervenção que eu gosto de fazer em todas as minhas reflexões é a partir do pensamento de um grande quadro da literatura russa, da virada do século XIX para o decorrer do século XX. O nome desse caboclo se chama nada mais, nada menos que o Máximo Gorki. Ele tem uma percepção que a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ora, você tinha o governo do czar Nicolau II, ainda você tinha o processo da autocracia, meio que com o processo de fragilização política, e ao mesmo tempo você tinha o nascente de um movimento operário que ora se mobilizava nos grandes centros urbanos. Então, qual seria a alternativa que esse movimento operário, já em construção, poderia ter para a sua mobilização na busca de uma sociedade mais justa? É daí que vocês começam a ter quadros destacados do movimento operário, como Jorge Plekhanov, como Vladimir Lenin, como Leon Trotsky, e assim sucessivamente. Então, dentro desse bojo da construção da consciência da classe trabalhadora, Máximo Gorki, ele colocaria exatamente essa alternativa. A nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ou seja, sem esse tratamento e o destaque ao papel do trabalhador e da classe trabalhadora, não haveria qualquer avanço de um processo mínimo civilizatório. Ou seja, a sociedade não conseguiria avançar a um estágio
mais civilizatório se não houvesse o reconhecimento do papel do trabalhador e do trabalho em si. A segunda frase é justamente de um quadro que é amplamente demonizado pela direita brasileira. Por quê? Porque a tese desse sujeito baixinho, de 1,55 m, não chegava a 1,60 m, desse teórico italiano, nada mais, nada menos, abordava a respeito da teoria da hegemonia. A teoria da hegemonia que encarava qualquer pessoa portadora de visão ideológica como um intelectual orgânico. E o nome dessa pessoa, que foi inclusive o fundador do Partido Comunista da Itália, era nada mais nada menos que o Antônio Gramsci. Ele, antes da prisão e antes de fazer as suas reflexões a respeito do porquê do êxito do fascismo, a ponto de formar os famosos cadernos do cárcere, ele coloca uma frase que é bastante pujante e que nos enxerga uma ampla reflexão. Todos os homens do mundo, na medida em que se unem entre si, em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmo. É o processo da construção de consciência. Uma coisa é eu dizer que a minha situação está ruim, é reclamar do meu dia a dia, da opressão que o patronato faz, no corte dos direitos do dia a dia, e não fazer nada, no máximo ter a minha reivindicação para si próprio. Outra coisa é eu começar a construir essa consciência, colocando a par dessa realidade para outros amigos que são do mesmo campo meu, seja da mesma área no âmbito sindical, e a partir desse processo construir a visão de mudança e de transformação social. Então, à medida que eu for tomando consciência da minha situação, eu não só melhoro a minha condição, a minha percepção enquanto pessoa face à realidade na qual estou inserido, como também eu posso contribuir enquanto ser social para influenciar o pensamento de uma sociedade. Então é essa reflexão que o Antônio Gramsci faz de forma muito perspicaz. E é por isso que ele é um dos quadros mais detestados no campo da direita. Então, geralmente eu coloco como objetivo do curso alguns elementos pelas quais, pelo menos naquilo que a gente faz de forma avançada, a gente prossegue. Tivemos aquele curso no Nordeste maravilhoso, em que foram 3 turmas, cada uma com 2 dias de atuação e de atividade. Tivemos outra ampliada em São Paulo, e que, além da exposição tradicional que a gente faz, a gente não fica apenas na visão conteudista, mas a gente faz com que a turma possa, a partir de um exercício da história comparada, a partir da realidade que eles vivem, eles fazerem a reflexão do processo histórico e, a partir disso, eles se sentirem parte do processo de transformações da realidade que vivemos. Já que nós somos, na verdade, não apenas seres individuais, mas somos seres sociais, porque interagimos em sociedade uns com os outros, somos seres políticos porque nós temos as nossas posturas de decisão em relação à polis, em relação aos atores políticos, e ao mesmo tempo somos seres sociais e históricos também, porque atuamos dentro desse processo de transformação de todo o processo histórico, entre idas e vindas, entre contradições de todos os momentos em que se há disputa política. Bom, então geralmente eu promovo alguns objetivos das atividades do curso. A primeira é promover o maior preparo político e ideológico de cada liderança sindical para os embates existentes com outras forças no movimento sindical, ou como se posicionar diante da conjuntura política existente. É justamente aquela máxima que eu sempre coloco: quem não se forma, se deforma. Eu sempre repito essa expressão porque a formação política, a formação sindical, ela é um instrumento e um mecanismo para fazer com que cada um de vocês, dentro das suas bases, possa mostrar a justeza das nossas lutas, as justezas das agendas da CSB junto à classe operária. E, ao mesmo tempo, saber que há uma diferença não só no interior do movimento sindical, porque existem centrais sindicais que não estão nem aí para a hora do Brasil, e muitas vezes fico fazendo negociações a contramão daquilo que a base tanto anseia para si, e ao mesmo tempo você tem que ter também o preparo frente aos embates, frente ao conjunto do patronato, frente aos setores reacionários que simplesmente hostilizam o movimento sindical. Então a formação política é um instrumento fundamental
fundamental para que vocês possam estar preparados, inseridos face às lutas de uma sociedade bastante horizontalizada e, ao mesmo tempo, bastante fragmentada, e que é fundamental a organização e a unidade do movimento sindical. E se a liderança sindical não tiver compreensão desse momento histórico, então se torna até difícil a sua própria legitimidade junto à base. A outra é o complemento da primeira, fazer com que o cursando tenha o mínimo conhecimento a partir de sua realidade de vivência, como o processo histórico brasileiro interfere na vida diária dos trabalhadores, e destacar pontos essenciais do campo da história social e da história política, levando em destaque o papel do movimento sindical brasileiro e dos setores mais avançados da sociedade brasileira. Então, a compreensão é que, a partir desse processo, embora a gente faça uma palestra bastante rápida, se pelo menos vocês entenderem a dinâmica do processo de luta da classe trabalhadora e como se gestou a construção de direitos, com certeza vocês terão saído aqui, pelo menos minimamente, com condições de entender a atual conjuntura e de saber quais são as ferramentas e os subsídios capazes de mobilizar as suas bases para as lutas que hão de advir, principalmente com o exercício agora da reforma trabalhista. Bom, então, a minha ministração em geral, normalmente eu vou desde a era colonial, porque aí eu pego a mobilização inicial dos amplos setores sociais que pelo menos reivindicavam por questões pontuais, desde a colônia até as questões relacionadas à emancipação da colônia frente à metrópole, o que não vem ao caso. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer um rápido panorama. Primeiro, da Primeira República, onde você tinha um movimento sindical nascente, onde você tinha os direitos sociais precarizados, as poucas categorias que eram mais mobilizadas eram as que tinham os direitos sociais pontuais, e que muitas vezes as questões sociais eram literalmente criminalizadas. Depois você tem a Era Vargas, de 1930 a 1945. Nesse período histórico, você vai ter a questão social elevada à política de Estado. De imediato a criação do Ministério do Trabalho, depois a efetivação dos direitos sociais promovidos pela Era Vargas, e assim sucessivamente, como nunca houve na história do Brasil. Depois, a experiência democrática de 45 a 64 vai ser um experimento muito importante, porque vai ser o período de ampla mobilização do movimento sindical e ampla participação do processo democrático brasileiro a níveis nunca antes experimentados. Mas aí vocês podem perguntar, mas e as mobilizações da Primeira República? As mobilizações da Primeira República sequer eram vistas com, pelo menos, um mínimo de reconhecimento do Estado brasileiro, o Estado oligárquico, o Estado liberal, que muitas vezes, longe de fazer vistas grossas a mobilização operária, pelo contrário, criminalizava o conjunto dos trabalhadores. Nesse período, não. Na experiência democrática, você vai ter, claro, alternância entre governos que perseguiam a classe trabalhadora e governos que reconheciam à altura as demandas da classe trabalhadora. Depois desse processo, você tem o golpe civil-militar em 1964, o advento do regime autoritário civil-militar, ou também, como a gente pode chamar, ditatorial. Não é o caso fazer análise da nomenclatura, até porque o nosso tempo é exíguo, mas dentro desse regime fechado você vai ter uma ampla perseguição e proscrição ao movimento sindical, fechamento ou intervenção de federações, sindicatos, criação da lei antigreve, outras medidas de perda dos direitos dos trabalhadores dentro desse processo. E a nova república, a partir de 1985, mas com a transição da redemocratização desde 79 em diante, e a partir desse processo, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, e até esse processo atual que vivemos, temos justamente a estabilização do movimento sindical entre as suas conquistas e, ao mesmo tempo, a partir do golpe parlamentar judiciário de 2016, os desafios para as centrais sindicais face à retirada de direitos. Eu até tenho uma perspectiva meio que questionadora sobre a nova república, onde eu partilho dessa tese de que essa nova república terminou em 2016 e que hoje estamos no meio do processo, no meio de um período onde não sabemos para onde vamos, mas que estamos dentro desse tornado histórico, procurando uma definição desse novo Estado democrático de direito, se é que hoje temos configurado, né?
Mas, de qualquer forma, são esses períodos que normalmente eu faço uma rápida exposição nas minhas palestras. Por que essa exposição? Para que vocês tenham a dimensão mínima daquilo que a CSB tem como objetivo na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Bom, então, vamos fazer um panorama rápido. No golpe da República, você tinha uma atuação parca do movimento sindical brasileiro. Você não tinha uma organização muito clara daquilo que os trabalhadores deveriam ter. Mal as organizações se situavam com focos isolados no Rio de Janeiro, São Paulo e, quando muito, em um ou outro ponto do Brasil. Até por conta da péssima comunicação e da má articulação do movimento sindical face ao processo atrasado de industrialização do Brasil. Ao mesmo tempo, você já tinha o esboço do surgimento de grupos e partidos operários, de duração já efêmera na década de 1890, com a forte influência dos valores positivistas. A partir desse processo, você tem núcleos relacionados ao movimento operário que defendiam a existência de uma república voltada para os trabalhadores. Haviam, inclusive, agitadores republicanos na época da transição do Império para a República, como Lopes Trovão, Silva Jardim, que defendiam, na verdade, a necessidade de uma república voltada aos interesses populares. E tanto que esses setores eram bastante temidos dentro do processo de transição para a República, porque esses setores não eram de agrado, de acordo com o que a maioria dos setores oligárquicos presumiam. E principalmente depois da abolição da escravatura em 1888, e tem uma obra bastante interessante do grande historiador daqui do Rio Grande do Sul, Joremi Machado da Silva, que ele aborda exatamente quais eram as perspectivas, numa trajetória histórica bastante interessante, com um olhar bastante irônico e perspicaz, como é que se deu o processo de abolicionismo entre idas e vindas e principalmente a partir das fortes contradições existentes nos setores agrário-escravocratas. E seriam esses setores, após a abolição da escravatura, que seriam os republicanos de última hora. Seriam os republicanos que, na verdade, ameaçariam de forma efetiva e derrubariam, a partir de um golpe institucionalizado, o processo republicano já em 1889. E aquele processo que todos nós sabemos. Mas o que importa é como é que se deu esse quadro da República Brasileira nascente e como é que se daria a mobilização e organização da classe trabalhadora. É muito importante esse processo. Já em 1890, o censo indicava a existência de mais de 14 milhões de brasileiros. Se a gente for colocar o censo de 1872, que aí justamente são os dados que a gente coloca, inclusive, nas formações mais ampliadas, nesse contingente, 15% da população era composta de escravos. Imagina como é que eu vou inserir esse contingente expressivo de escravos no mundo do trabalho. E como você não tinha uma política clara de democratização do acesso ao mundo do trabalho, você criava um amplo contingente de subempregados, de setores marginalizados, e que, como você tinha uma perspectiva liberal de república, baseado na livre iniciativa, no individualismo, no meritocratismo, como você não tinha medidas de proteção para esses novos cidadãos, então eles eram sempre colocados no crime de vadiagem e muitas vezes eram presos, ou se não fossem presos, eram atuados, e era simplesmente esse tratamento precarizado a esses novos cidadãos. Então é muito me estranha quando eu vejo gente do movimento sindical ou gente dos partidos de esquerda falando não deve ter um tratamento diferenciado, positivo para a população negra. Claro que tem que ter, não houve qualquer processo de democratização dos espaços no âmbito dos direitos sociais. E há uma dívida histórica muito grande para esse contingente populacional. Só para vocês terem uma ideia, que vamos inclusive ainda ministrar, a primeira iniciativa de democratização do acesso do mundo ao trabalho para a população negra, nesse contingente de trabalhadores brasileiros, só aconteceria 41 anos depois, com o advento da Era Vargas, com a lei dos 2/3. Mas isso aí é um processo que vamos ministrar depois. Bom, então temos como o escopo, após a Constituição de 1824, que baseava o voto censitário a partir
do voto baseado na renda do cidadão, onde até analfabetos votavam, mas desde que tivessem renda, você vai ter agora uma Constituição de fundo liberal, a partir da livre iniciativa, na extensão dos direitos individuais, dos direitos civis dos cidadãos, mas não havia praticamente nada no que cabia ao âmbito dos direitos sociais. Essa que é a maior questão. Por mais que houvesse quadros positivistas, em especial deputados do Rio Grande do Sul, que lutassem, pelo menos pela inserção de alguns elementos no âmbito dos direitos sociais, essas proposições não se passaram na Assembleia Constituinte, que se consubstanciou na Constituição de 1891. Não havia qualquer direito social que pudesse beneficiar a esse cidadão da nascente república. O que vai restar, na verdade, graças ao Rio Grande do Sul, que muitas vezes, historicamente, é o estado pioneiro em muitas coisas no Brasil, é uma Constituição estadual no Rio Grande do Sul, no mesmo ano que foi feito a Constituição Federal, a partir da articulação e do comando do jovem quadro político chamado Júlio de Castilho. Para mim, o cara, o pai de todos, o pica das galáxias, o cara que simplesmente, dentro desse processo, me coloca a liberdade do exercício do direito ao trabalho, a equiparação dos direitos do trabalhador aos direitos do funcionalismo público. Então você já tem o caráter de não discriminação desse trabalhador, até então visto como algo de segunda categoria, ao patamar do exercício de cidadão. Embora o positivismo social não reconhecesse o direito político dos cidadãos, a partir da ideia do Estado monocrático, do Estado centralizado, mas vislumbrando o progresso da sociedade, mas os direitos sociais eram devidamente reconhecidos. Se não entendermos essa tese do Estado baseado no positivismo social, inspirado por Auguste Comte e que influenciaria muito dos positivistas, não poderemos entender a Era Vargas. E poderemos cometer, infelizmente, as injustiças que a historiografia petista, que hoje está fazendo a sua autocrítica por conta da história comparada, e a turma da historiografia ligada aos trotiquistas faz em relação ao governo Vargas, caluniando que era um governo fascista, caluniando dizendo que o seu governo era, na verdade, um governo corporativista e que não tinha nada de âmbito voltado aos direitos sociais, que era um governo extremamente autoritário, sem compreensão do positivismo social, a visão da monocracia, ou eufemicamente chamada por Auguste Comte de ditadura republicana, não poderemos compreender o governo Vargas no seu primeiro período de governo, entre 1930 a 1945. Isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa compreensão. Então, a ideia do positivismo social se dá a partir da ideia de Estado forte, centralizado, baseado nos valores da ciência do progresso. Você tinha filósofos que defendiam, já no mundo antigo, a existência da necessidade de que os sábios pudessem melhor governar e gerir a sociedade para o âmbito do progresso da sociedade, e os positivistas sociais pensavam da mesma forma, e essa ideia do valor do progresso teria que ter uma ampla participação dos trabalhadores com os direitos sociais, sem que os mesmos exercessem os direitos políticos. Isso é muito importante, muito fundamental para a compreensão do Brasil daquele momento do século XIX para o século XX. Bom, vocês estão vendo aqui a foto, a imagem aqui dos quadros que simplesmente debateram, discutiram até promulgar a Constituição de 1891, um mais picareta que o outro, começar o Prudente de Moraes, esse carinha aqui, aí você vai ter o Marechal Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca, assim sucessivamente, e do outro lado, nem preciso dizer, o pai de todos, o cara sinistro, chamado Júlio de Castilho, que efetiva a primeira legislação brasileira de forma muito clara em relação aos direitos dos trabalhadores, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então vocês vão ter a dimensão real daquilo que era o Brasil face aos outros países no âmbito da representação dos trabalhadores. Como você tinha um processo atrasado de industrialização, automaticamente a organização do movimento sindical ela se torna muito tardia. Então você tem a representação da França em meados da década de 1850 com 4,5 milhões de trabalhadores.
na Inglaterra em 1867, já 3 anos após a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, ou seja, da primeira internacional, criada por Karl Marx e Friedrich Engels, nada mais nada menos, 800 mil trabalhadores sindicalizados. Já o Brasil, em 1890, a gente falou que o censo de 1890 tinha nada mais nada menos 14 milhões de brasileiros. Desses 14 milhões de brasileiros, apenas 55 mil operários existiam em 1890, chegando ao patamar, 30 anos depois, de 275 mil trabalhadores organizado em 1920, ou seja, uma representação irrisória. Você não chega a 0,4% de trabalhadores em 1890 se comparar com o contingente populacional. Aqui, em 1920, mal 1% da população. Então, o movimento operário brasileiro, com certeza, nasceu tardiamente e foi muito tardiamente o seu processo de organização e, ao mesmo tempo, de estruturação na formação, inclusive, de sua consciência de classe. Bom, então, vocês têm a imagem aqui da criação da primeira internacional. Cada internacional tinha o objetivo de defender e articular a defesa dos direitos do trabalho para os trabalhadores que residiam em várias partes da Europa. A primeira experiência você tem em 1864, onde você junta vários setores progressistas. Depois você vai ter o racha entre os setores tradicionais de esquerda e os setores anarquistas liderados por Mikhail Bakunin. E a partir do rompimento entre os anarquistas e os outros setores de esquerda, você vai ter uma dissolução da Primeira Internacional em 1872 e depois em 1889, passando, ou seja, um século depois da Revolução Francesa, você tem a formação da Segunda Internacional, onde você vai ter a organização inédita da criação dos partidos políticos que representassem os interesses da classe trabalhadora. Aí é que surgem os partidos social-democratas, trabalhistas, socialistas, que pudessem dialogar com o movimento sindical e que, a partir do movimento sindical, pudessem gerar representantes junto ao parlamento para poder efetivar os direitos sociais tão ansiados e sonhados pela classe trabalhadora. E em alguns momentos, como na Inglaterra e na Alemanha, onde você tinha um movimento sindical vigoroso, você teria o exercício, inclusive, do poder, já na década de 20, dos trabalhistas do Labour Party na Inglaterra e do SPD na Alemanha, inclusive já em 1919, onde, a partir da Constituição de Weimar, os caboclos do SPD, com um contingente ligado à classe operária, colocariam uma legislação bastante progressista ao conjunto dos trabalhadores, principalmente no pós-guerra. Depois você tem, claro, a Terceira Internacional, porque você tem a divisão entre reformistas e revolucionários. Esses revolucionários não vão admitir as teses dos reformistas. Os reformistas defenderam, inclusive, a participação dos trabalhadores na Primeira Guerra Mundial, em defesa das teses nacionalistas. Já os setores mais à esquerda diziam que o processo da Grande Guerra significava a disputa dos setores imperialistas, da burguesia internacional, e que, na verdade, a maior defesa dos trabalhadores face a esse processo deveria ser a defesa da paz e que não deveria haver disputa fratricida entre os trabalhadores de diversos países, já que eles eram oprimidos pelas respectivas burguesias e patronatos desses países. Então, a partir desse processo, em 1919, você tem a criação da Terceira Internacional Comunista, ou a Comintern, liderada por Vladimir Lenin a partir de 1919. Mas isso não é o caso. Isso é só para vocês terem uma dimensão de como é que os trabalhadores se organizavam dentro desse processo, seja a nível local, a nível regional ou mesmo em esfera internacional. Bom, então, quase 5 décadas depois da criação da Primeira Internacional, é criado no Brasil a Central Operária Brasileira, a COB, em 1907, após a realização do primeiro Congresso Operário Brasileiro, em abril de 1906. Então, dentro desse processo, você vai ter a primeira tentativa, ainda que isolada, ainda que fragmentada, ainda que fragilizada, desse movimento operário brasileiro que mal nascia, principalmente nos focos como Rio e São Paulo. Não que não existisse outros locais do Brasil com um movimento operário minimamente organizado. Só que aí você tem o problema da comunicação. Como é que eu vou comunicar e fazer interagir com os trabalhadores diante de um
país continental como o brasileiro, com a precariedade das comunicações e dos transportes. Então você vai ter mais, na verdade, a priori, dentro desse período, na década de 1900, principalmente a mobilização dos trabalhadores, das lideranças do Rio e de São Paulo dentro desse processo, ainda que de forma muito fragilizada. Então você vai ter, dentro desse setor, a presença de várias correntes. Você tem a corrente positivista, a corrente cristã, só que você vai ter o destaque de duas correntes. A primeira corrente era a corrente reformista, apelidada pelos demais de amarelos. Essa corrente defendia que era fundamental para a conquista dos trabalhadores, não apenas a mobilização, mas a representação política de lideranças afinadas aos interesses dos trabalhadores, para que essas lideranças, dentro do Congresso Nacional, lutassem e efetivassem por legislações favoráveis aos trabalhadores. Já os anarco-sindicalistas, ou também denominado como sindicalistas revolucionários, e, por exemplo, quem dava essa nomenclatura, por exemplo, era o próprio Antônio Gramsci, Lênin, uma vez ou outra, também fazia essa abordagem, mas os anarco-sindicalistas, a partir das teses anarquistas, não reconheciam a existência do Estado, não faziam questão de fazer a disputa política. Por onde que eu vou fazer disputa política se o Estado é totalmente burguês? E eu não quero disputar o controle desse Estado burguês. Então, eu tenho que destruir esse Estado para a construção de uma sociedade autogestionária, onde os trabalhadores comandem essa sociedade. Só que eles não vão no embate político. A disputa vai ser pelas demandas econômicas, por exemplo, aumento salarial, melhoria das condições, mas a partir da mobilização do movimento sindical. Então se dava essa mobilização dos setores anarco-sindicalistas. É óbvio que essa mobilização bastante romântica e idealista fundamentava muito desses trabalhadores, não tinham qualquer reconhecimento dentro da Constituição de 1891, que dirá do Estado brasileiro oligárquico, elitista, excludente, com orientação liberal. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da exclusão. Tem uma obra bastante interessante que faz abordagem a partir do processo de cidadania dentro do Distrito Federal do Rio de Janeiro, até então capital do Império, e depois se tornando capital da República. O nome da obra são Os Bestializados, do historiador, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho. Qual é a observação que ele faz? Ele, a partir dos dados que ele coloca do Império e na República, ele começa a ver o tamanho da restrição da cidadania. Na Constituição de 1824, você tinha o voto censitário, baseado na renda do cidadão brasileiro. Ou seja, quem ganhava X tinha direito de ser eleitor, no caso 100 mil réis. Quem ganhava, por exemplo, 400 mil réis poderia ser candidato a deputado. E quem ganhava 800 mil réis poderia ser candidato ao Senado, sendo que, uma vez eleito senador, o mandato dele era vitalício. Então, dentro desse processo, o voto se baseava na renda do cidadão. Já dentro do eixo da República, o voto não é mais na renda, o voto censitário, mas sim na capacidade desse cidadão. Ou seja, o voto capacitário dentro da Constituição de 1891 se baseava a partir de alguns pré-requisitos. Primeiro, a pessoa tinha que ser homem, já excluía de cara as mulheres. Segundo, deveria ser, no mínimo, 21 anos ou maior de 21 anos, já excluía os menores. E depois, deveria ser alfabetizado. Ora, como é que eu vou colocar dentro do processo de cidadania o processo de critério para eu ser cidadão, a alfabetização em 1891, quando você tinha 82,6% de analfabetos. 82,6%. Ou seja, é uma exclusão generalizada. E se você for estender para a classe trabalhadora, você tinha um contingente absurdo de analfabetos, girando a casa de 90%, 95%. Então, se eu não tinha meios de exercer a cidadania, como é que eu vou exercer a minha cidadania na prática? No pau, no combate, na luta pelos meus direitos. E a partir daí é que se torna um tanto quanto sedutor a perspectiva do anarcossindicalismo. Olha só o que os anarcossindicalistas iam falar para os amarelos, para os reformistas. De que adianta vocês quererem lutar pelos direitos dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional, se nós não podemos nem ter o direito de escolher os nossos representantes? A maioria eram analfabetos, então eu vou ter que partir para a luta direta. Aí você tem a mobilização da revolta da vacina, a mobilização do movimento operário, e para piorar a situação, onde o
própria Primeira República esvazia o movimento sindical, vocês se lembram que na transição do Império para a República, como você tem a abolição da escravatura, concomitantemente, você vai ter que começar a ter que ver mão de obra livre. E aí você tem um amplo processo de migração. E nesse processo de migração, você vai ter espanhóis, italianos, alemães, poloneses e assim sucessivamente. Dentro desse processo, você vai ter cidadãos, inclusive, já com uma tradição de luta no campo do anarquismo na Europa. E quando eles chegam já com essa experimentação de luta, eles vão estar entre as lideranças do movimento sindical para poder travar essas lutas. Você tem a fundação da COB em 1907, já em 1906, o primeiro Congresso Operário, e com certeza com a existência dessas lideranças entre os imigrantes. E o que o governo começa a fazer? Opa, temos que debelar o movimento sindical. Como é que vamos debelar? Lei Adolfo Gordo. Essa Lei Adolfo Gordo de 1907 dizia o seguinte, companheiros: toda e qualquer pessoa que ameaçasse a ordem pública era simplesmente expulso do país. Ou seja, já exclui todas as lideranças sindicais sob o pretexto de ameaça à ordem. E aí você tem a expulsão de nada mais que 500 a 600 lideranças sindicais ou trabalhadores estrangeiros com uma orientação anarquista. E isso é muito bem colocado até pelo historiador Cláudio Batalha, inclusive quadro da Unicamp, na sua obra O Movimento Operário da Primeira República. Isso é só para vocês terem uma dimensão do quanto que o movimento operário brasileiro, ainda atrasado, sofreria com essas perdas. E a partir desse processo, você vai ter o refluxo desse movimento, onde a gente vai abordar. Ao mesmo tempo, você tem o processo de fortalecimento das oligarquias, com a política dos governadores, efetivadas no governo de Campos Salles, entre 1898 e 1902, onde você, a partir do foco nos estados e na política descentralizada, você vai ter o fenômeno do coronelismo. Não vai ser o objetivo abordar sobre esse fenômeno, mas eu ofereço aqui, pelo menos, se vocês quiserem anotar sugestões de leituras, vocês têm Coronelismo, Enxada e Voto, do grande intelectual de direito e que foi ministro do STF no governo Jango, o Vitor Nunes Leal, né? Vitor Nunes Leal, com Coronelismo, Enxada e Voto, e o outro clássico muito importante que vocês podem entender sobre o fenômeno do coronelismo, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. São literaturas que são fundamentais, essenciais para vocês entenderem o processo de coronelismo e de patrimonialismo na política brasileira, e que muitas vezes esses resquícios ainda chegam em pleno século XXI, a partir do abandonismo de um governo golpista como esse que nós temos. Bom, então a gente tem esse refluxo do movimento operário de 1908 a 1912, decorrente da Lei Adolfo Gordo, e isso até é interessante, né, Neto? Porque lembra daquele congresso estadual lá em Goiás? Aí teve aquele amiguinho nosso que ficou começando a descaracterizar o governo Vargas, falando que não havia lutas, e eu tive de remontar a Primeira República, e eu fui obrigado a ter que colocar essa legislação, porque foi essa lei que começou a fazer a perseguição das principais lideranças sindicais no Brasil, e principalmente com destaques estrangeiros. Então, vai haver um refluxo do movimento sindical até que ele se reorganize com uma nova geração, já a partir do segundo Congresso Operário Brasileiro, em setembro de 1913. E aí, a partir desse processo, você começa a ter a nacionalização gradual do movimento operário brasileiro. Não que não houvesse antes, mas o movimento operário até então estava precarizado. Mas com o aumento da industrialização, automaticamente você vai ter o aumento no contingente de trabalhadores, e a partir das suas lutas e experiências dos dia a dia é que eles começam a se organizar enquanto movimento operário. E graças aos trabalhos de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, que abordam sobre o movimento operário em várias partes do Brasil, a gente começa a descobrir que havia uma atuação vigorosa aqui no Rio Grande do Sul. Você tinha atuação no Paraná, atuação em Minas Gerais, atuação na Bahia, Pernambuco e no Ceará, de setores associados ao movimento sindical, com uma mobilização bastante interessante. Sendo que no Rio Grande do Sul, como você tinha uma visão positivista dos governos, a partir de Júlio de Castilho e depois passando por Borges de Medeiros, não que não houvesse repressão, mas você tinha um movimento operário
cada vez mais reconhecido no âmbito dos direitos. E aí você vai começar a ver, a partir dos trabalhos acadêmicos, que abordam sobre a mobilização do movimento operário, principalmente em cidades como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, a Grande Porto Alegre, e assim sucessivamente, já nos anos 10, anos 20. Isso é muito importante e até interessante para o conhecimento de vocês. Tá? Então, ao mesmo tempo, você tem um movimento operário que começa a nacionalizar, e principalmente a partir do avanço do processo de industrialização na Primeira Guerra Mundial, com a substituição de importações. Você vai começar a ter que mobilizar o parque industrial brasileiro, uma vez que os países com avançado estágio de revolução industrial investiam no parque bélico, até porque estavam em disputa. Bom, então aqui a foto é a imagem da mobilização dos trabalhadores, uma coisa rápida. Bom, você tem as greves em São Paulo em 1917, greves no Rio de Janeiro em 18 e na Bahia em 19, além de mobilizações do movimento operário em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e algumas legislações pontuais. Quanto maior a organização de uma categoria, maior a possibilidade dessa categoria poder exercer os direitos. Eram direitos localizados e não universalizados ao conjunto dos trabalhadores. Você tinha a Lei de Acidente de Trabalho de 1919, Conselho Nacional de Trabalho de 23, que na verdade não apitava em nada, a Lei de Férias em 1925, que era muitas vezes, embora existente, mais precarizada, onde nem sempre o patronato cumpria, entre outras legislações pontuais a determinadas categorias. Tá? E aí, ao mesmo tempo, você começa a ter uma crise do movimento sindical a partir dos setores anarquistas, porque com as greves gerais você começa a ter a derrota fragorosa desse movimento junto ao seio da classe trabalhadora, e com a vitória da Revolução Russa sobre o comando do Partido Operário Social-Democrata Russo, com os bolcheviques na efetivação de um governo voltado aos trabalhadores, você no Brasil vai ter uma cisão no seio dos anarquistas e a formação do Partido Comunista em 1922. Bom, como a gente tem pouco tempo, eu já vou pular para a Era Vargas, que é o que interessa, tá, gente? Mobilização dos trabalhadores, Vargas chegando ao poder, e o que importa, minha gente, é entender o que Vargas significa, não só para a história do movimento sindical, para a história do âmbito dos trabalhadores brasileiros, mas para aquilo que nós da CSB defendemos. E que muitas vezes, me desculpa, outras centrais sindicais não têm a coragem que nós temos em relação à defesa do legado varguista junto aos trabalhadores. E eu falo com a devida ousadia, porque a gente começa a ver os programas de outras centrais sindicais, a gente começa a ver a efetivação das lutas, pode até ter centrais sindicais que pareçam com a luta, mas defender o legado trabalhista junto à classe trabalhadora e defender a agenda nacional aos trabalhadores, me desculpem, só a CSB, tá, minha gente? Só a CSB. E lamento que tenham companheiros trabalhistas em outras centrais sindicais. Na minha opinião, todos têm que estar na CSB, ombreando lado a lado a luta do legado de Vargas. Bom, tendo dado esse recado, vamos prosseguir aqui. Primeiras menções da Era Vargas junto para beneficiar de forma inédita os trabalhadores. Primeiro, criação do Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, considerado como Ministério da Revolução. As questões sociais são elevadas à condição de política de Estado. Antes você não tinha qualquer órgão que pudesse veicular a defesa institucional dos direitos do trabalho. Vargas, de cara, mal constituiu o governo provisório, já criou o Ministério do Trabalho. Segundo ponto, a maior lei de democratização do acesso ao trabalho, que até então não existia no Brasil e que muitas vezes os brasileiros não exerciam à altura dos empregos. Por quê? Porque por conta da imigração, alguns que desenvolveram, que começaram a estar no âmbito da burguesia nacional, controlando os setores de comércio, de indústria, óbvio que contratariam seus patrícios. Patrões italianos contratavam os italianos, patrões portugueses os seus patrícios portugueses, patrões alemães contratavam os alemães. E onde que ficavam os brasileiros? À míngua. Então, dentro desse processo, Vargas, em um processo ousado nacionalista, democratiza o acesso aos trabalhadores, inclui-se o acesso inédito àquilo que os negros até então não eram sequer reconhecidos como cidadãos, como a lei dos 2/3. Ou seja, 2/3 dos empregos existentes no Brasil deveriam pertencer a trabalhadores brasileiros, nacionalizando o acesso ao trabalho. Esse é um grande avanço na política de
democratização do acesso ao trabalho no Brasil. Bom, criação da justiça eleitoral para a moralização da política ilusória das eleições, que era uma demanda histórica nos anos 20, com o movimento tenentista, com setores da classe média avançada e até setores organizados da classe trabalhadora que queriam participar do processo político e que, inclusive, votaram, por exemplo, no Bloco Operário Camponês na década de 1920, e o direito de voto e elegibilidade para as mulheres, a partir da ampla luta e mobilização do movimento feminista brasileiro, ainda que de forma isolada, organizada, e que você tem um reconhecimento inédito como política de Estado dentro da era Vargas. Ao mesmo tempo, você tem aqui a imagem do baixinho, gordinho, aqui, Getúlio Vargas, assinando aqui, em 26 de novembro de 1930, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio com o decreto 19433. Ao mesmo tempo, Vargas regulamenta a jornada de trabalho, o pagamento de férias dos trabalhadores, o trabalho de mulheres e de menores, fomenta os fundos de pensão e de aposentadoria, universalizando ao conjunto dos trabalhadores. Antes eram caixas de aposentadoria feitas de forma voluntária e o Estado, a partir da era Vargas, passa para si essa responsabilidade de administrar a contribuição para a aposentadoria dos trabalhadores e tem a criação da carteira de trabalho em 1932, a partir da presença de Salgado Filho à frente do Ministério do Trabalho, onde você vai ter um elemento capaz de fomentar o controle contra o setunagem promovida pelo patronato. E aí, minha gente, aí você tem a ideia da unicidade sindical contra a ideia da pluralidade sindical da Primeira República, que não se preocupava em nenhum momento com a organização e com o reconhecimento da classe trabalhadora. Você tem o decreto 19770 com o reconhecimento do surgimento dos sindicatos, desde que esses fossem reconhecidos pelos estados, pelo Estado brasileiro. Aí chegam determinados historiadores com certa desonestidade intelectual, falam: "Oh, mas os sindicatos eram tutelados pelo Estado." Ora, minha gente, na Primeira República vocês não tinham nem o reconhecimento dos sindicatos. Você já tem um avanço onde o Estado brasileiro reconhece a atuação do movimento sindical. E sabe qual vai ser o comportamento das forças políticas no interior do movimento sindical? Os anarquistas não reconhecem o Estado, vão deixar de ser legitimados pela classe trabalhadora. Os comunistas, advindo da sua experiência política e sobre a necessidade de interferir e de lutar junto com a classe trabalhadora, reconhecem os sindicatos reconhecidos pelo Estado e se inserem nesses sindicatos oficiais. Não vai na prática do paralelismo daquilo que o movimento anarquista sempre defendeu. Bom, ao mesmo tempo você tem a regulamentação posterior da existência de um sindicato único para determinada categoria econômica ou profissional. Aí nessa acaba o paralelismo de vez do movimento anarquista, que aí já fica fragilizado, não tem mais como atuar de forma efetiva, orgânica. E ao mesmo tempo você tem a mobilização dos trabalhadores em plena era Vargas, aqui como vocês estão vendo essas imagens, tá, minha gente? Então, dentro desse processo, você tem a Assembleia Constituinte, onde você tem de forma inédita uma representação efetiva da bancada classista, que constituía-se em 1/4 de toda a representação da Assembleia Constituinte, efetivando direitos sociais até então inexistentes na história do Brasil, o conjunto dos trabalhadores, dentro de uma carta magna, de uma Constituição. E, ao mesmo tempo, você tem avanço na Constituição de 1934, extensão dos votos de mulheres, organização da justiça eleitoral, intervenção do Estado em assuntos de política econômica e social, onde o Estado, de forma inédita na história do Brasil, advoga para si as responsabilidades de todos os direitos sociais da população brasileira, e assim sucessivamente. Eu poderia colocar mais coisas, mas o tempo é muito exíguo. O que me interessa, na verdade, é que, embora os patrões não quisessem obedecer à legislação trabalhista, vai ser no período compreendido como Estado Novo, que Vargas vai intensificar ainda a defesa do direito do trabalho, culminando com a criação da CLT. Você vai ter a Lei Orgânica de Sindicalização Profissional, Lei do Salário Mínimo em 1940, efetivação da Justiça do Trabalho em 1941, criação da Hora do Brasil para as comunicações radiofônicas voltadas aos trabalhadores e, por fim, minha gente, para encerrar a nossa palestra, a criação da gloriosa consolidação das leis do trabalho, que infelizmente foi estuprada no governo Temer com essa reforma trabalhista. Infelizmente. Só para vocês verem o porquê dessa reforma trabalhista. A CLT, ela longe
de ser constituída a partir da influência da Carta del Lavoro, o que é um grande engodo, uma grande safadeza, uma grande desonestidade intelectual, um grande canalismo, na verdade teremos vários vetores que influenciariam a CLT. Primeira, demandas históricas do movimento operário brasileiro. É óbvio que o acúmulo de lutas, o acúmulo de agenda do movimento operário desde a Primeira República, passando de 1889 a 1930, ou seja, 4 décadas de organização da classe trabalhadora, não é possível que eles não colocariam um corpo de proposições capazes de fomentar o que seria vários artigos da CLT. Vale citar que várias lideranças anarquistas, como Joaquim Pimenta e o Agripino Nazaré, que participaram inclusive das greves gerais em 1919, estariam no corpo das pessoas que organizariam o que teríamos como a CLT. Além de quadros progressistas como Arnaldo Sequinde, Evaristo de Macedo e assim, Evaristo de Moraes e assim sucessivamente, além do Alexandre Marcondes Filho. Você tem ações do governo Vargas voltadas aos trabalhadores, o primeiro congresso do direito social em 1941 em São Paulo, onde vai se debater os direitos sociais. Você vai ter as convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, criada a partir do Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, já em 1919. Os princípios dessas convenções vão reger muito dos artigos da CLT, a doutrina social da Igreja, a partir das encíclicas como o Rerum Novarum e a 40º Ano, que vai influenciar o pensamento voltado à cidadania e aos direitos do trabalhador nesse mundo do trabalho, que influenciaria, inclusive, um dos grandes teóricos intelectuais do trabalhismo aqui no Rio Grande do Sul, chamado Alberto Pasqualini, e, ao mesmo tempo, além da doutrina social da Igreja, a Constituição do México, derivada da Revolução Mexicana, e que teria o seu corpo já a partir de 1917, efetivaria direitos sociais bastante avançados para o conjunto dos trabalhadores, além das experiências do comando dos trabalhistas do SPD na Alemanha, a partir pós-guerra. No final da Primeira Guerra e com a Constituição de Weimar, os trabalhistas efetivaram uma Constituição avançada dos direitos sociais dos trabalhadores. Seriam esses itens elencados que juntos inspirariam ideologicamente e, inclusive, no âmbito dos artigos, parágrafos e incisos, principalmente o que teríamos como a consolidação da lei do trabalho, que, infelizmente, diante de uma ofensiva ultraliberal, foi rasgada. Então, cabe a nós a devida resistência, a nossa organização enquanto classe trabalhadora para os desafios do século XXI e, principalmente, como é que devemos enfrentar, enquanto CSB, todo esse processo de precarização dos direitos do trabalho. Creio que, de forma objetiva, encerrei. Né? Sim. Sim. Carta del Lavoro versus... que você acabou de fazer, aquela tese da professora. A tese só para terminar, a tese de doutorado da Magda Biavasca, a Magda Biavasca, inclusive, teve aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, foi muito interessante que ela teve aqui no Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, ela fez uma palestra, e a tese de doutorado dela, que é inclusive o que justifica eu colocar exatamente esses elementos, demonstra que, a partir de 1930 até 1942, na construção do âmbito dos sujeitos do direito do trabalho, foi esses vetores que sempre elencaram a construção da CLT. Ela, em outras palavras, diz que quem advoga que a Carta del Lavoro foi que inspirou a CLT, demonstra ser um tremendo de um desonesto intelectual que não tem conhecimento do processo político e do processo conjuntural, não só da realidade da Itália como a do Brasil, como ao mesmo tempo na lógica da construção da CLT a partir da luta do movimento operário e de acordo com todas essas tradições de lutas e ao mesmo tempo de ampliação direitos sociais e históricos ao conjunto da classe trabalhadora. Então, se vocês puderem baixar essa tese de doutorado da Magda Biavasca, inclusive até tem livro dela, aí dá para procurar no estante virtual, que trata justamente sobre a ampliação do direito do mundo do trabalho frente ao conjunto da classe trabalhadora, qual era Vargas a partir da CLT. E para fechar, Antônio Neto, é o livro A Invenção do Trabalhismo. Mas vocês estão malucos? Não, vocês têm que compreender, até porque vocês estão na CSB, como é que se deu a construção da consciência dos trabalhadores dentro das suas lutas e como é que elas resultaram na CLT. Então, como se deu a Constituição de 1938, a tese de doutorado que foi feita em meia Assembleia Nacional Constituinte em 1967
pela historiadora da UF, Ângela de Castro Gomes, advoga que a mobilização dos trabalhadores entre idas e vindas no eixo da sua organização e, mais ainda, o reconhecimento institucional do Estado brasileiro na era Vargas foi que fomentou termos uma legislação ousada e até a construção de um projeto político voltado aos trabalhadores chamado trabalhismo. Isso é muito importante, fundamental, se vocês puderem anotar, como sugestão para vocês pedirem, comprar nessas livrarias, ou pedir na estante virtual, ou na Saraiva, ou na FENAC, o livro da Ângela de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo, tá bom? Sem isso, não adianta vocês falarem, estudarem sobre legislação sindical, se vocês não tiverem o mínimo subsídio de história social. Tendo dito isso, eu acho que eu encerrei a minha participação. Agradeço a paciência de todos e quando vocês tiverem disposição, a gente faz o curso ampliado. Grande abraço.